Povo de Deus, boa noite. Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida. Você pode se assentar. Que alegria podermos estar juntos. Àqueles que eu estou conhecendo agora pela noite, que bom poder falar a palavra de Deus a você nesse culto. Àqueles que eu estou tendo a alegria de rever desde as celebrações da manhã, que bom poder reencontrá-los. Está sendo para mim uma alegria muito grande poder servir a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Limeira nesse domingo. Agradecer ao pastor Ciro pela gentileza do convite, agradecer também ao Carlos Eduardo por todo o suporte e toda a logística. Eu estou tendo a alegria de ter nesse domingo em minha companhia minha família, minha esposa Mara, nossos dois filhos Benjamin e Luíde estão no Kids. E que bom passarmos juntos esse domingo e poder também ter a alegria de servir a vocês a palavra de Deus. O desejo do meu coração é que Deus possa falar com a sua vida mais uma vez por meio da palavra desta noite. Que essa palavra possa te trazer paz, direcionamento, fortalecimento, respostas de Deus para a sua caminhada. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Assentado como você está, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Livro de Neemias, eu gostaria de ler com você no capítulo 1 e depois no capítulo 6. Neemias, nós vamos ao capítulo 1 e depois vamos ao capítulo 6. Gostaria de, enquanto você encontra aí, te dar uma boa notícia. No final do culto, na saída aqui por essa porta, você vai ter à sua disposição 3 livros que vão abençoar muito a sua vida. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas. Talvez você diz: Mateus, eu tenho dificuldades às vezes de ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Davi, você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, interpretativo, às vezes questões polêmicas da Bíblia. Deixa eu te dar um exemplo. Primeira família da Bíblia, você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. A pergunta é se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são às vezes detalhes das histórias da Bíblia que nós estamos lendo o texto e sentimos falta de uma obra que nos traga clareza, entendimento, explicações, tanto para a sua leitura pessoal, momento de preparar uma aula, uma mensagem, um conteúdo a você compartilhar nas suas redes sociais. Você que é pai, mãe, talvez criar o hábito de todo dia tirar um pouco ali em um tempo de devocional para ensinar um pouco da Bíblia aos seus filhos. Essa é uma obra que vai te abençoar muito no seu tempo de leitura. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as parábolas de Jesus. As parábolas são histórias que Jesus contou falando sobre verdades centrais do reino de Deus. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 42 ao todo. Só que a grande maioria delas está dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Deixa eu te dar um exemplo disso. Parábola das 10 virgens. Eu por muito tempo pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente?
Então são mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro aqui ele é fruto de anos pesquisando sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões escatológicas. As pessoas se perguntam muito sobre o Apocalipse, volta de Cristo. Muita gente se pergunta o que a profecia bíblica de fato fala. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? A igreja passa ou não pelo juízo final? A questão, por exemplo, da ressurreição dos mortos, será nessa matéria aqui ou numa matéria transformada? Os mortos, eles possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? O dilúvio, por exemplo, no Antigo Testamento, ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo, Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo? Você tem um livro dos reis que fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Então como que a gente entende essas questões que as pessoas se perguntam? Como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então essa é uma obra que vai te abençoar muito para o seu tempo de leitura e também estudo da palavra de Deus. Os livros, um é 50, 2 80, os 3 120. Você tem nos 3 aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Então é um material que vai te abençoar muito. Você pode adquirir no cartão, passa lá sem juros no crédito, ou ainda no débito ou Pix, passa lá, vai estar à sua disposição no final do culto ali. Eu quero ter a alegria de compartilhar com você esse material em mãos, abençoar você com esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Neemias capítulo 1, eu gostaria de ler com você alguns versículos no verso 1 e depois nós vamos ao capítulo 6. Neemias 1, verso 1 está escrito assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio a mim Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E eles me disseram que os restantes que ficaram do cativeiro estavam na província em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém destruídos, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora capítulo 6, verso 1. Neemias 6, verso 1. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo não tinha sido colocadas portas nos portões, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, eles intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse para ir ter convosco? Verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, com 52 dias de obra. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que estavam em volta de nós temeram e abateram-se em seus próprios olhos, porque reconheceram que fora o Senhor nosso Deus quem havia feito esta obra. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de falar com você esta noite, nesse culto, sobre
reconstrua os seus muros. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa: reconstrua os seus muros. Você está comigo aqui? Diga amém. Todos nós conhecemos a história de Neemias. Você sabe muito bem que naquilo que historicamente nós datamos como 586 a.C., um rei caldeu da Babilônia chamado Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu a cidade. Destruiu os muros, o templo, as casas, deixou Jerusalém em ruínas. Uma boa parte dos judeus, aqueles que eram considerados, digamos que mais nobres, foram levados para a Babilônia. Uma parte ficou em Jerusalém, mas o povo ficou por um período de aproximadamente 70 anos exilados na Babilônia. 70 anos. Esses judeus que foram crescendo na Babilônia, eles, a partir da segunda geração, eles já tinham nascido ali, tinham boa parte da sua cultura como a cultura dos caldeus, sabiam o idioma daquele povo, a forma deles pensarem, construir a vida, construir sociedade, dizia muito a respeito da cultura da Babilônia. E embora eles preservaram a fé em Deus, o temor do Senhor, o conhecimento da lei de Deus, por causa da educação que eles haviam recebido, inclusive as sinagogas, elas são criadas na Babilônia, tanto que você só tem sinagogas em Israel depois do exílio. Na verdade um auditório que eles haviam criado a ideia, para que nesse tempo, longe do templo, o templo estava destruído. Então você imagina, 70 anos, o povo na Babilônia, eles criaram as sinagogas, que não tinha átrio, lugar santo, lugar santíssimo, arca da aliança, véu, sacrifício, nada disso. Era como se fosse uma casa, um espaço aberto, uma congregação nossa, dos nossos dias, ok? Que eles se reuniam ali para ouvirem a explicação da lei, manterem viva a fé, a tradição da confiança em Deus, de tudo aquilo que os seus pais haviam recebido ainda em Jerusalém. E quando eles voltam para Israel, 70 anos depois, que eles trazem consigo a ideia da sinagoga. E no contexto, por exemplo, do Novo Testamento, você tem sinagogas espalhadas em muitos lugares de Israel. Quando todas as vezes que você lê, por exemplo, sobre Cafarnaum, sobre Galiléia, sobre Tiberíades, quem morava em Cafarnaum estava a 14 dias de viagem a pé de Jerusalém, ok? Havia um caminho mais rápido que era por Samaria, entre 7 a 10 dias. Os judeus não gostavam de passar por Samaria, faziam o caminho do mar, que era o caminho de Jope, onde hoje está, por exemplo, a faixa de Gaza, Asdod, Asquelon, passando por Tel Aviv, para de lá ir para Jerusalém. Então era um caminho muito maior para não passar por Samaria. Então imagina o que é você morar 14 dias de viagem da igreja. Você tem que viajar 14 dias, ir para o culto, celebrar uma das grandes festas dos judeus, e depois 14 dias de viagem para você voltar para a sua casa. É um mês de logística. Então as pessoas às vezes só tinham contato com o templo uma vez por ano, em uma das grandes festas. Então eles trazem a ideia da sinagoga da Babilônia, que os judeus que criam na Babilônia, para preservarem a fé nesse período do exílio, mas eles trazem de volta e começam a espalhar sinagogas por todo Israel, principalmente na Galileia, para que eles tivessem uma continuidade, uma constância no tempo de culto, no tempo de comunhão e também na criação da fé deles. Então imagine esse cenário aqui. Eles estão 70 anos na Babilônia, ainda que eles criam as sinagogas para manter a fé, a tradição, o ensino da lei, as crenças. Muitos desses judeus que crescem na Babilônia, eles não têm muitas ligações com Jerusalém. Eles nunca haviam estado em Jerusalém, nunca haviam pisado Jerusalém ou enxergado a cidade de Jerusalém. Eles têm apenas uma tradição, uma crença que é passada para eles. Quando os judeus são liberados pelo rei Ciro persa para começarem a voltar para Jerusalém, pequenas caravanas que estão indo, algumas lideradas por homens como, por exemplo, Zorobabel, mas a grande parte dos judeus ficam. Os judeus que vão, eles não têm muito recurso para reestruturar a cidade, para levantar templo, muro, para reorganizar a infraestrutura da cidade. Então o sentimento era: os melhores dias de Jerusalém ficaram para trás. Não há nada que possamos olhar para Jerusalém com o sentimento de que essa cidade será restaurada e restabelecida novamente.
Um desses judeus que já haviam ido para Jerusalém, quando retorna à Babilônia, a Bíblia diz que o nome dele é Hanani, se encontra com Neemias. E Neemias faz uma pergunta para ele: como está Jerusalém? Como está Jerusalém? Essa resposta aqui vai mudar a vida de Neemias para sempre. Na verdade, os segredos da vida, às vezes, eles encontram-se mais nas perguntas do que nas respostas. Às vezes, as perguntas elas vão construir um futuro mais criativo e extraordinário do que as respostas que você busca ter. A pergunta que Neemias faz, como está Jerusalém, vai desencadear uma realidade totalmente nova para Neemias, porque a resposta foi: Jerusalém continua destruída. Os muros no chão, a cidade em desonra, as portas queimadas. Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Você está me ouvindo? Diga amém. Neemias realizou uma história extraordinária em Deus, sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele recebeu alguma profecia para ir para Jerusalém? Não. Apareceu algum anjo para ele? Ele teve algum sonho? Teve alguma mensagem sobrenatural, alguma experiência transcendente que aconteceu com ele? Não. Tudo que Deus fez para conectar Neemias com o propósito de Deus para a vida dele foi apenas apresentar para ele uma necessidade. Deixa eu repetir isso aqui para você. Tudo que Deus fez para conectar Neemias com o plano e o propósito de Deus para a vida dele foi apenas apresentar para ele uma necessidade. Neemias teve um chamado silencioso. Ele foi convencido pelo simples. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Às vezes Deus vai usar a sua vida como uma resposta para gente que está precisando de socorro, de provisão, de orientação. Deus vai te usar como uma resposta para a dor, para o sofrimento e para a necessidade de alguém. E você não vai ter nenhum sinal sobrenatural de Deus te indicando isso. Tudo o que Deus vai fazer é apenas apresentar para você uma necessidade. Deixa eu apresentar isso aqui de uma forma um pouco mais ampla para você dentro desse entendimento. Nós amamos na Bíblia a história de homens como Davi, como Neemias, como Isaías, como Elias. Eu citei para você 4 pessoas: Davi, Neemias, Isaías e Elias. Esses 4 homens, eles se tornaram pessoas notáveis, porque fizeram coisas extraordinárias em sua vida. Agora, atente-se para isso, que Deus não os mandou fazer, eles apenas perceberam uma necessidade. Deus não mandou Davi ir enfrentar Golias, ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Elias ir profetizar contra Acabe que não haveria chuva em Israel, ele apenas percebeu uma necessidade. Ele viu todo Israel adorando a Baal como se Baal fosse um deus, dizendo que Baal era o Deus da produtividade, que Baal era o Deus que mandava chuva. Ele chega em Israel e diz assim: segundo a minha palavra, nesses anos não vai haver chuva e nem orvalho em Israel. O que ele estava dizendo era: vocês estão dizendo que é Baal que manda a chuva? Deixa eu mostrar para vocês que a palavra de um homem só de Deus tem mais poder do que a palavra de Baal. O que ele está falando é: eu não recebi nenhuma palavra de Deus para fazer isso, mas eu não poderia cruzar os braços fazendo de conta que não era comigo. É segundo a minha palavra, eu estou dizendo que não vai ter chuva, e Deus fechou os céus e não houve chuva sobre Israel. Nós temos na Bíblia o chamado de Jeremias, Jeremias capítulo 1, quando Deus disse para ele: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, antes que você houvesse saído de lá, eu já havia te santificado, já havia te dado as nações como profeta. O chamado de Jeremias sim, o chamado de Isaías não. O chamado de Isaías, que a gente entende como chamado, é capítulo 6, mas você não tem Deus olhando ali para Isaías e dizendo: Isaías, será que você pode ir? Não. Tudo que Deus fez para conectar Isaías com o chamado dele foi apenas apresentar para ele uma necessidade. Ele viu uma visão, e ele viu anjo, ele viu glória, ele viu fumaça, ele viu adoração, ele viu o trono do Senhor, e ele ouviu uma voz, provavelmente a Trindade conversando entre si, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Você não tem Deus dizendo: Isaías, será que você pode ir? Não, ele só percebeu uma necessidade. E quando ele percebeu a necessidade, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém. Tudo que Deus fez com Neemias foi apresentar para ele uma necessidade. Eu estou crendo numa palavra de Deus esta noite sobre a sua vida. Tem coisas que Deus não vai te mandar fazer, Ele vai te mostrar a necessidade do que precisa ser feito. Tem horas que a comunicação de Deus não é por meio da voz, mas é por meio da coragem. Tem coisas que Deus não vai te mandar fazer, Ele vai te dar coragem para fazer. Ele vai te conectar a pessoas que vão te possibilitar fazer. Ele vai te dar ideias, estratégias, soluções, caminhos. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai usar a sua vida como uma resposta para a necessidade de alguém, para uma necessidade de um cenário, de uma cidade. Você será uma resposta de Deus para a crise e para a dor de alguém, e Deus vai te apresentar uma necessidade para isso, e você vai responder a essa necessidade, e Deus será glorificado através disso. Você está entendendo isso essa noite? Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, use a minha vida como uma resposta para a necessidade da vida de alguém. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: que você seja a última porta que alguém precisou bater. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Dá um sorriso para essa pessoa, diga para ele ou para ela que você seja a última porta que alguém precisou bater. Que depois que passar pela sua vida, a pessoa não precisa buscar ajuda em mais outro lugar. A pessoa não precisa buscar socorro em mais outro lugar. Que você seja a última porta que alguém precisou bater. Neemias foi a última porta que a dor de Jerusalém precisou bater. Como está Jerusalém? Essa pergunta aqui faz parte da rotina da vida. Você concorda comigo? Você já perguntou para alguém se a outra pessoa estava bem? Alguém já perguntou para você se você estava bem? Quem já te perguntou pelo menos uma vez na vida se você estava bem? Faz assim, todos nós. Sabe qual era a resposta mais fácil de Neemias? Dizer: que dor. Que Deus levante alguém para restaurar Jerusalém. Sabe qual era a resposta mais fácil que Neemias poderia ter dado? Eu nunca construí nada, não sou formado em engenharia, não sei mexer em construção, meu negócio é ser copeiro, é ser mordomo. Neemias nunca tinha levantado um muro de uma casa sequer, vai reconstruir os muros de uma cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe as suas desculpas te impedirem de viver um chamado de Deus. Não deixe as suas argumentações justificativas, ou quem sabe na sua mente, a sua falta de experiência, dizer não para algo que Deus quer usar a sua vida para fazer. O mais fácil era Neemias dizer: que Deus levante outra pessoa. Só que isso daqui não é pura retórica, não é desencargo de consciência. Isso aqui é alguém que está se conectando. Quando ele ouve que Jerusalém está em ruínas, olha isso daqui, a Bíblia diz que ele se assentou, chorou, parou de comer e lamentou por alguns dias. Não é que de manhã ele ouviu a notícia, ficou consternado e de tarde ele já estava bem, não. Isso aqui criou uma ebulição dentro de Neemias. Se teve uma coisa que mudou nele, foi a rotina. Você pode repetir isso comigo? Diga: rotina. Não, fale bem alto: rotina. Guarde isso com você. O homem que está perto de mudar a rotina de uma cidade, Jerusalém, primeiro foi preciso ser capaz de mudar a sua própria rotina. Porque ninguém mudará a rotina de uma cidade se primeiro não conseguir mudar a sua própria rotina. As verdades que não me transformam não vão conseguir transformar mais ninguém a partir de mim. As convicções que não mudarem primeiro a sua vida não vão conseguir mudar a vida de ninguém a partir de você. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida. A mudança vai iniciar em sua vida, em seus hábitos, em sua rotina, e Deus vai usar essa transformação que vai acontecer em você para transformar a vida de muita gente a partir de você. Você pode dar glórias a Deus por isso?
Neemias está tendo uma mudança de rotina. Já vamos celebrar junto, nós já vamos aplaudir junto. Mas Neemias está tendo uma mudança de rotina pessoal. Aí ele vai se levantar. Sabe qual é a distância de Suzã para Jerusalém? 1.600 quilômetros. Esse homem está indo a pé. Esse homem não tem garantias do que está lhe aguardando em Jerusalém. Eu disse uma frase aqui pela manhã, deixa eu repetir essa frase aqui essa noite. Você não precisa ter todas as respostas sobre o seu futuro. Você não precisa conhecer o seu futuro. Você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Você só precisa ter certeza que aquele que está te guiando, ele não falha e ele vai cuidar de você. Quem pode celebrar a Deus por isso essa noite? Celebra o Senhor com as suas palmas. Se você chegasse para Neemias e perguntasse para ele: você está indo para Jerusalém? Ele ia falar assim: você tem certezas humanas sobre Jerusalém? Ele ia dizer não. Mas como que está acontecendo isso? Ele ia dizer: eu estou confiando. Eu estou. O capítulo 2, versículo 11, Neemias fala uma coisa curiosa. Ele diz o seguinte: cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. Quantos dias? Repita comigo: 3 dias. Agora, olha o verso 12. De noite me levantei. Essa expressão aqui mexe comigo. Eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Guarde uma coisa com você: projetos certos, contados antes da hora, podem comprometer tudo. Ideias de Deus, contadas antes do tempo, podem trazer transtornos desnecessários. Você lembra de José? José estava carregando um sonho de Deus para a vida dele. Contou para irmãos que não estavam prontos para ouvir. Foi vendido, 11 anos como escravo, 2 anos como preso, 21 anos sem ver o seu pai. Deus vai te dar sabedoria. Levante uma de suas mãos. Deus vai te dar sabedoria. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você não conseguir ser dono do seu silêncio, talvez você vai se tornar refém das suas palavras. Mas Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te ajudar a saber quando falar, como falar. Deus vai te dar sabedoria para que a sua vida fuja de transtornos desnecessários. Haverá sabedoria de Deus sobre o seu falar. Você pode louvar a Deus por isso? Neemias está organizando tudo, ele está trazendo todo esse cenário. Só que aí a Bíblia diz uma coisa muito curiosa. Quando ele começa a levantar os muros de Jerusalém, Jerusalém está cercada por muitos povos. E eles começam a olhar e dizer: nós não vamos deixar essa cidade ser restabelecida. Nós não vamos deixar essa cidade ser forte novamente. Mas o que nós vamos fazer? Primeira coisa que eles se uniram para fazer, Sanbalat, Tobias e Gesem, primeira coisa que eles se uniram para fazer foi atacar Israel por meio da afronta. Você pode repetir comigo? Diga: afronta. Eles disseram o seguinte: ó, esse povo aí está construindo esse muro, tá, mas não vai durar muito tempo não. Não tem qualidade nenhuma o que eles estão fazendo. Eles tiveram a audácia de dizer que se uma raposa passasse do lado e esbarrasse no muro, o muro caía. A primeira tentativa de Sanbalat, Tobias e Gesem preparar Neemias foi a afronta. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. As pessoas são livres para elas falarem o que elas quiserem de você. Agora, é você que decide se isso vai afetar a sua vida ou as suas emoções ou não. Você não consegue impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você consegue impedir que ele faça ninho lá. As pessoas são livres para projetarem os conceitos que elas quiserem. José ensina uma coisa para a gente nisso daqui. José tinha 17 anos, foi vendido pelo preço de um escravo. Preço de um. Aí 11 anos depois, com 28 anos, Potifar comprou ele. E mais uma vez ele foi vendido pelo preço de um escravo. Quantos anos haviam se passado? 11. O valor que as pessoas davam a José era o mesmo. Valor de um escravo. José entendia uma coisa: não é o valor que as pessoas te dão que definem o valor que você tem. Você precisa carregar isso com você.
Você precisa entender que as pessoas podem projetar o que elas quiserem sobre a sua vida, elas podem falar o que elas quiserem sobre a sua vida. Deus te deu graça para que nenhuma afronta pare a sua trajetória. Você está entendendo isso? Deus vai ungir os seus ouvidos, nenhuma afronta vai parar o plano de Deus sobre a história da sua vida. Primeira tentativa foi afronta. Qual? Afronta. Deu certo sim ou não? Não. Segunda tentativa foi ameaça de enfrentamento. Eles disseram o seguinte: já que pela afronta Neemias não parou, nós vamos entrar numa guerra contra Jerusalém, mas Neemias não vai terminar aquele muro. Quando a notícia chega em Jerusalém e Neemias ouve, Neemias tem uma postura muito interessante, que vale para a vida da gente. Ele reúne o povo e ele diz o seguinte: nós não vamos ser inconsequentes, nós não vamos ser irresponsáveis, nós não vamos continuar do mesmo jeito como se nada tivesse acontecendo, nós vamos nos precaver. Então o que nós vamos fazer? Neemias diz o seguinte: em uma mão leve armas, para caso for preciso a gente guerrear. Só que tem uma coisa: nós não vamos deixar que os medos, as possibilidades e os riscos, as ameaças nos impeçam de continuar a construir o que nós estamos edificando. Em uma mão nós vamos levar armas para a guerra, mas na outra mão nós vamos levar ferramenta para continuar a trabalhar. Como assim, Neemias? Se a guerra acontecer, nós vamos guerrear, mas se ela não acontecer, nós não vamos perder nem um dia sequer por causa dos medos. Nós não vamos perder nem um dia sequer por causa das possibilidades. Deixa eu falar uma palavra de Deus aqui para você. Deus vai guardar o seu coração para que o medo não pare a sua trajetória. Guarde isso daqui com você. 90% dos nossos medos nunca vão acontecer. Pelo menos 90% das suas preocupações nunca vão se tornar reais. Elas atuam apenas no campo dos pensamentos. Só que se você para por causa delas, se você desiste por causa delas, se você deixa de viver sonhos por causa delas, o tempo passa e aquilo não se tornou real, mas você também deixou de alcançar e viver aquilo que era um projeto tão especial para acontecer na história da sua vida. Você precisa entender que o medo ele é útil, ok? O medo ele é necessário. Deixa eu te dar um exemplo. Sabe por que um pai tem que ter cuidado quando uma criança de 10 meses está em cima da cama, para ela não rolar e não cair no chão? Porque ela não tem medo. Ela não tem? Porque ausência de medo é ausência de conhecimento. Ausência de medo é ausência de conhecimento. Uma pessoa sem medo é uma pessoa irresponsável. Uma pessoa sem medo é uma pessoa que não calcula os seus passos, as suas atitudes e o que ela tem que fazer. Sabe o que você tem que entender? O medo, ele tem que servir para você como um guarda-corpo, não como uma algema. O medo é um guarda-corpo para você não fazer loucuras. Só que se você não consegue dosar o seu medo, eles transformam em uma algema, e ele bloqueia você, ele para você, ele impede você de avançar. Quando Neemias ouve, eles estão querendo guerrear com a gente, e ele diz o seguinte: leve a arma caso for preciso guerrear. Eles estavam dizendo: eu vou dosar o medo em um nível que eu não pare por causa dele, mas que eu também não continue a lidar com normalidade, como se nada tivesse acontecendo. Eu vou dosar o medo em um nível de conhecimento que eu não vou ser irresponsável, mas eu também não vou auto-sabotar o meu crescimento. Eu também não vou auto-sabotar a minha próxima fase. Você precisa entender isso. Eu vou repetir isso para você. 90% pelo menos dos seus medos nunca vão se tornar reais. São preocupações. A palavra preocupação vem de dois termos: pré, da ideia de antecipar, e ocupação. Porque se preocupar é se ocupar de forma antecipada, é sofrer de forma antecipada, é desesperar de forma antecipada. Pelo menos 90% dos seus medos nunca vão se tornar reais.
faz. Continue a construir a tua história, continue a edificar o teu muro. O que você está vivendo são ameaças, são possibilidades, são riscos, mas não significa que eles vão acontecer. Talvez os medos chegaram para você, talvez um diagnóstico médico chegou para você nesses dias, tentando tirar a tua paz, a tua alegria. Deus vai te dar graça. Não seja irresponsável, faça a sua parte, entre na guerra, esteja pronto para guerrear, mas planeje o próximo ano, planeje a próxima década, continue a construir o teu muro, continue a edificar a tua história. Deus vai te ajudar, o mal não vai chegar e os teus muros serão concluídos para a glória de Deus. Quem pode louvar a Deus por isso essa noite? Levante uma de suas mãos ao céu e diga assim: Senhor, brinda o meu coração, brinda as minhas emoções. Diga: não me deixe parar por causa do medo. Dose o medo na sua vida. O medo para você tem que ser um guarda-corpo para te proteger, para que você não faça loucuras, mas não pode ser uma algema para te parar, para te impedir de avançar. Você está entendendo isso? Eu estou profetizando nessa noite uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você verá que o tempo vai passar e os medos foram apenas ameaças, riscos e possibilidades. Eles não vão ganhar forma, eles não vão se tornar reais. Deus vai te dar livramento, mas você não vai perder nem um dia sequer da sua vida por causa do medo. Você não vai paralisar nem um dia sequer o seu crescimento, o seu desenvolvimento por causa das possibilidades. Deus vai te ajudar. Esse muro será concluído, essa história será concluída. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus por isso. Os inimigos foram para guerrear contra eles, sim ou não? Mas Neemias não parou um dia sequer. Se você para um dia é problema. Se você desanima uma semana é problema. Se você perde o ritmo um mês é problema. Às vezes você nunca mais consegue voltar por causa de medos que nunca se tornaram reais. Parar por causa do medo é uma loucura. Deus vai te dar equilíbrio para você não ser irresponsável, mas para você não parar por causa do medo. Primeira tentativa foi qual? Diga comigo: afronta. Qual? Segunda tentativa foi qual? Medo, ameaças, enfrentamento. Terceira tentativa, eu concluo a mensagem aqui. Quando eles viram que a afronta e o medo não deu certo, eles falaram o seguinte: ó, esse povo aí não para por causa da ameaça não. Mas o que nós vamos fazer para pará-lo? Já que nós não conseguimos pará-los pelo enfrentamento, vamos pará-lo por causa das distrações. Diga comigo: eu preciso ter cuidado com as distrações. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso ter cuidado com as distrações. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele fala o seguinte: ó, cuidado, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Cuidado com os embaraços dessa vida e com o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraços desta vida e pecado que tão de perto nos rodeia. Você pode repetir isso comigo? Diga: embaraços e pecado. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo ali? Cuidado. Tem coisa que até não é pecado, mas te embaraça. Tem coisa que até não é pecado, mas te distrai. Tem coisa que até não é pecado, mas te tira do plano de Deus para a história da sua vida. Tem coisas que pode até não ser pecado, mas divide o seu coração. Cuidado com as distrações. Eles enviaram mensageiros dizendo: ó, nós queremos pedir desculpas a você, Neemias. Mas como assim? Nós queremos uma impressão errada sua. Você é gente boa. Nós pensamos que você era problemático. E nós queremos tirar essa má impressão que você também teve da gente. Mas o que vocês querem? Desça daí e venha se reunir com a gente no vale de Ono. Só que a Bíblia diz que eles intentavam fazer mal a Neemias. O que eles queriam não era relacionamento. O que eles queriam era tirar Neemias do muro, para o muro não ser concluído. Eu fecho a mensagem aqui, destacando um último ponto a você. O que fez Neemias chegar em Jerusalém foi uma coisa chamada objetivo. Você pode repetir comigo? Diga: objetivo. O
o que fez Neemias terminar esses muros com 52 dias foi uma coisa chamada foco. Você pode repetir comigo? Diga foco. Fale comigo. Objetivo sem foco não me deixa terminar. Guarde isso com você. Foco está ligado à sua capacidade de dizer não. Gente que não tem foco diz sim para tudo. Gente que tem foco diz não para aquilo que quer distrair ele. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem uma dívida de 10 mil reais. Qual o valor? E todo mês no seu salário você paga as suas contas e sobra R$1.000. Qual o valor? Se você guardar esses R$1.000 por mês, em quantos meses você paga a sua dívida? 10 meses. Mas é fácil sobrar R$1.000 e você guardar? Não. Você só consegue guardar dinheiro quando sobra, se você tiver foco. Porque é justamente esse foco que vai te fazer dizer não para as distrações. Entende isso? Ok? Essa é uma regra da vida. Foco está ligado à sua capacidade de dizer não. Se você não consegue dizer não para coisas que te prejudicam, para amizades que são tóxicas, para coisas que estão atrapalhando o seu crescimento, a sua vida com Deus, é porque você não está tendo foco. Ter objetivo não é suficiente. Objetivo são boas intenções. O objetivo dele era terminar os muros. Ele só conseguiu terminar os muros porque ele teve foco. Foco está ligado à capacidade de dizer não. Não é a primeira vez que ele falou não no livro, mas é a primeira vez que ele deu não como resposta. A primeira resposta negativa de Neemias foi para Sambalate. Para o chamado, ele disse sim. Para Deus, ele disse sim. Para Jerusalém, ele disse sim. Para as incertezas, ele disse sim. Para o convite de fazê-lo parar, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso sair daqui. Eu estou dizendo em nome de Jesus, Deus vai te dar graça para você ter foco. Você vai dizer não para aquilo que quer parar você, além de objetivo. Deus vai te dar foco. Você vai concluir os teus muros. Você pode dar glórias a Deus por isso? Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a ter foco na minha vida. Diga: Senhor, tem muita coisa que eu já era para ter concluído, ainda não concluí, porque eu me distraio muito. Eu digo sim para tudo. Diga: ó Deus, enche-me de foco esta noite. Me ajude a concluir os meus muros para a glória do teu nome. Você pode louvar a Deus por isso? Fica de pé glorificando comigo em nome de Jesus. Você precisa vencer as afrontas. Você precisa vencer os medos, os riscos, os temores. Mas você precisa vencer também as distrações. Só que só vence as distrações quem tem foco. E só quem tem foco consegue dizer não. Está entendendo essa palavra essa noite? Talvez enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está fazendo você lembrar de tanta coisa que é para você dizer não e você está dizendo sim. Que é para você renunciar e você está se aproximando. Objetivo sem foco te atrapalha. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não posso. O convite aqui foi para se reunir no Vale de Ono. Esse convite é para uma mesa. Esse convite é para uma. Esse convite é para uma. Deixa eu falar uma coisa para você. Não troque o seu muro por causa de uma mesa. Mateus, como saber se uma mesa é de Deus para mim ou não? A mesa que não cabe o teu muro não é de Deus para você. A mesa que não cabe a sua fé, os seus valores, o temor de Deus no seu coração não é de Deus para você. A mesa que não cabe Deus lá também não te cabe. Neemias está dizendo: eu não vou trocar o muro por uma mesa. Eu li o último versículo com você na leitura. Foi a metade do capítulo 6. Quando a Bíblia diz que eles terminaram os muros com 52 dias. Quais foram os maiores inimigos de Neemias? Diga comigo: Sambalate, Tobias e Gesem.
Esse livro tem, sabe quantos capítulos? 13. A metade desse livro, sabe onde está? Na metade do capítulo 7. Na metade do capítulo 6, um capítulo antes da metade, Sambalate, Tobias e Gesem nunca mais se levantaram para parar Neemias. Sabe o que eu estou falando para você, para orarmos agora? Você precisa entender que os seus problemas têm um limite. Você precisa entender que as investidas do diabo contra a sua vida, elas estão querendo fazer você parar, mas você não pode desistir, porque tem um limite, que até ali elas vão conseguir ir, dali para frente elas não vão conseguir passar. Você precisa entender que as tentações, se você resisti-las, Deus vai te dar graça, e em pouco tempo você vai ver que os instrumentos, as artimanhas, as formas que o diabo está tentando parar você, não vão mais incomodar você, não vão mais tentar roubar a tua alegria, desviar o teu coração de Deus. Você precisa entender que os problemas têm data de validade, mas se você para por causa deles, você compromete todo o plano e a história de Deus para você. Você precisa entender esta noite, em nome de Jesus, que a tua história vai continuar, mas os problemas têm um limite, até ali eles vão, dali para frente eles não passam. Você passa, os problemas não. Deus vai te ajudar. Tem data e hora marcada para o livramento de Deus sobre a sua vida, e nunca mais esses problemas voltarão para tentar roubar a sua paz e a sua alegria. Deus vai te recompensar pela sua perseverança. Você está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? Eu quero orar agora com você. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, eu preguei a tua palavra ao teu povo, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça essa palavra produzir o fruto pela qual ela foi enviada. Que esse fruto seja bom e permaneça. Tanto quem está no auditório presencial, como quem está pela transmissão. Que a tua palavra mude vidas esta noite, transforme realidades, pontos de vistas, pensamentos, prioridades, motivações. Sela o nosso coração com a tua palavra, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu tempo concluiu. Em 1 minuto, eu quero conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que precisa renovar uma aliança com Jesus. Você que precisa recomeçar a sua caminhada com Deus. Essa noite é uma noite que Deus preparou ela. Nós não estamos aqui por um acaso. O Senhor está disposto a te ajudar a viver uma nova história, a recomeçar a sua trajetória com Ele. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, recomeçar a sua caminhada com Deus esta noite. Dê um sinal com uma de suas mãos assim, eu quero orar por você. Aonde está a primeira vida para Cristo desta noite? Eu preciso orar com você agora. Tem um irmão querido lá atrás. Eu gostaria de orar com você. Se você pudesse vir um pouco mais à frente do altar, eu gostaria de orar junto com você. Glória a Deus. Eu quero saber onde está a segunda pessoa para Jesus. Venha, Cristo, eu quero orar com você. Se você pode, se aproxime um pouco mais do altar. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu preciso que todos vocês me ajudem agora. Carinhosamente, dê um sorriso para quem está ao seu lado. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela já fez uma decisão por Cristo. Ajude ele a entender a importância dessa decisão. Faça o convite aí agora a ele. Deixe aí 5, 10 segundos do seu tempo para fazer o convite a ele, para perguntar se ele ou ela já teve um encontro com Cristo. Venha, traga ele, conduza ele, ela, Cristo, a alguém do seu lado que precisa fazer uma decisão por Jesus esta noite, que precisa virar uma página da história da vida essa noite. E Deus vai ajudar essa pessoa a recomeçar. Eu estou esperando você. Aonde está mais uma vida que precisa entregar o seu coração a Jesus nesse culto? Eu preciso orar com você. Eu estou esperando um pai, que através da sua decisão, Deus vai mudar a história de toda a sua família essa noite. Eu estou esperando uma mãe, que a sua filha, seus filhos não viverão as mesmas angústias, feridas e frustrações que foram consequências de uma vida longe de Deus.
Deus vai corrigir a rota do destino da sua casa esta noite, através da sua decisão. Eu estou esperando alguém que na sua família, talvez ninguém ainda fez uma decisão por Cristo, mas através da sua decisão, Jesus vai salvar toda a sua família, vai abençoar todo o seu lar, e vai fazer começar esta noite uma nova história de Deus para a sua casa. Eu estou esperando alguém que ouviu essa palavra, sabe que Deus ama você de uma forma inexplicável, que não dá para mensurar, mas você sabe que você precisa fazer uma decisão para viver uma nova história com Deus, e é essa noite, a decisão está diante de você, e eu estou esperando você diante do altar, para orar com você, para você renovar a sua aliança com Jesus. Está chegando vidas, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Eu estou esperando mais pessoas, está chegando mais uma moça, glórias sejam dadas a Jesus. Me ajude por favor a identificar quantas pessoas já tem aqui. Eu estou esperando mais alguém. Guarde uma coisa com você, quem está me ouvindo diga amém. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Guarde isso com você. Só sabe a falta que faz Jesus em uma casa quem cresceu em uma casa que Jesus não estava nela. Você que é pai e mãe, você tem o poder essa noite de decidir uma vida extraordinária para os seus filhos, através dessa decisão. O ambiente que eles vão crescer, os valores que vão nortear a sua vida, dentro de um ambiente de fé. Você vai, através disso, proporcionar ao seu filho, à sua filha, uma realidade de uma possibilidade que amizades que ele vai construir, que ela vai construir, sejam nutridas dentro da casa de Deus, da comunhão com o Senhor. É mais do que uma decisão que interfere na sua vida, é uma decisão que interfere na vida dos seus filhos, na alegria do seu casamento. É uma decisão que interfere em melhorar ou piorar, em acertar ou talvez comprometer. É mais do que fazer parte de uma igreja, é reconhecer quem é o Senhor da sua vida. Essa é a decisão mais importante que uma pessoa pode fazer, porque o impacto dela é sobre a eternidade. Um dia essa vida aqui irá terminar para todos nós. A questão não é quando os nossos olhos fecharem aqui, a questão é quando os seus olhos fecharem nessa vida, onde é que eles abrirão? Só há dois caminhos, uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus, uma eternidade de salvação eterna e uma eternidade de perdição eterna, só céu e inferno. Há uma escolha diante de você, e Jesus está disposto a te ajudar a começar a viver esta noite o início dos melhores anos da história da sua vida. Esse culto não pode terminar sem que você faça essa decisão. Eu estou esperando você para orarmos juntos aqui diante do altar. Venha entregar a sua vida a Jesus, venha renovar a sua comunhão com Deus, venha recomeçar a sua caminhada de fé. Está vindo mais uma preciosa filha, glórias sejam dadas a Deus, aleluia. Você pode celebrar a Deus também pela vida dela. Eu quero saber aonde há mais alguém. Pela última vez, pergunte a quem está atrás ou à frente, a quem você ainda não perguntou, se essa pessoa precisa entregar a vida a Jesus. Ajude ele ou ela a entender a importância, o peso de eternidade que está sobre essa decisão. Está vindo mais um jovem, glória a Deus, aleluia. Eu estou esperando ainda mais alguém. Eu estou esperando mais alguém. Está vindo um precioso filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu estou esperando ainda mais uma vida. Aonde tem mais alguém? Pastor Ciro, o senhor ora com eles? Você vai receber a oração do seu pastor, que vai junto com essa igreja tão linda caminhar com você. Nós ainda estamos à espera de mais uma vida que ouviu essa palavra e precisa entregar a sua vida, o seu coração. Cadê você? Venha a Cristo. Eu estou esperando ainda mais uma pessoa, mais um homem, mais uma mulher, mais um pai, mais uma mãe. Toda a igreja estenda as mãos para cá, por favor. Pastor Ciro, meu muito obrigado.